No Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler apenas os versos 30 a 35, mas não feche a sua Bíblia em momento algum, porque nós vamos, durante a mensagem, falar bastante de muitas partes desse texto. Lucas capítulo 24, versos 30 a 35. Leitura responsiva, lerei os versos pares. A igreja, por favor, leia os versos ímpares. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, e me use como teu servo e teu instrumento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma das coisas que mais me deixa apaixonado é ver no olhar de alguém que a informação se transformou em conhecimento, que o entendimento foi aberto, e que aquilo paulatinamente vai transformar a vida daquela pessoa. Quando a gente está dando aula, quando a gente está pregando, quando a gente está falando das verdades do Senhor, e você vê no olho da pessoa, e ela tem aquela expressão: ah, então é isso, agora eu entendi. E depois desse momento de é um momento tão simples e tão singelo, porque a pessoa normalmente se recolhe e começa a refletir naquilo que ela acabou de descobrir. E esse conhecimento, quando essa luz, esse estalo acontece, ele tem a tendência de transformar a vida de alguém. E é interessante e impressionante como nas gerações de hoje, nós temos aproximadamente 6.500 anos de história. Pelo menos assim diz a Bíblia e assim diz o criacionismo. A teoria do criacionismo defende 6.500 anos de existência do planeta, bem como da humanidade em si. Independente daquilo que o evolucionismo diz a respeito dos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, a palavra de Deus nos dá aproximadamente 6.500 anos de história, desde a criação do Jardim do Éden até aqui. E nesses 6.500 anos de história, querido, a gente nunca teve uma geração dentro da humanidade, da raça humana, com tanta informação, com tanto conhecimento, com tanto saber, com tanta cultura e acesso livre o tempo todo. Você tem acesso a qualquer coisa, basta você ter um desse aqui na sua mão, com a internet ligada, obviamente. Você conhece e procura saber de qualquer coisa. Por isso, faltando menos de 30 dias para a Páscoa cristã, é quase que mínimo o número de pessoas no mundo, independente da sua crença, que não saibam que a Páscoa cristã está se aproximando e que não saibam o que ela significa para os cristãos. Todos praticamente têm o conhecimento e a informação a respeito de quem é Jesus, do que ele fez na cruz do Calvário, da sua morte e da sua ressurreição. A grande maioria do mundo conhece a igreja cristã e sabe da sua luta e da sua esperança pela vida eterna através da fé em Cristo Jesus. E ainda assim, essas pessoas não creem no Salvador. Aliás, eu temo que muitos cristãos
ainda tenham dúvida da sua própria salvação, mesmo tendo conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Hollywood mesmo nos faz o favor de proclamar Cristo Jesus, às vezes melhor do que nós mesmos. Ontem, como mocidade, nós estávamos reunidos junto com o pessoal da congregação Ebenezer, ali no bairro Tocantins, e nós estávamos assistindo aquele filme Ressurreição, que foi lançado recentemente, há cerca de um pouco mais de um ano atrás. E o filme é magnífico. O pastor Celino comenta sobre ele constantemente. Para mim, o que mais me chamou a atenção foi o finalzinho do filme, quando Jesus Cristo é assunto ao céu na presença dos discípulos. E na hora que eu vi aquilo assim de forma cinematográfica, eu olhei e vi, eu estava... lá foi preparado assim, tinha um tapete no chão, cada um levou seu travesseiro, eu estava deitadinho lá de boa, tranquilo, assistindo. Na hora que eu vi aquela cena, eu não me aguentei, eu me levantei e já pensei: quando ele voltar, vai ser incrível. Vai. Se eles conseguiram reproduzir uma cena tão fantástica quanto a ascensão de Cristo Jesus aos céus, quando ele voltar, ninguém segura. E não tem Hollywood na vida que vai dar conta de projetar algo semelhante à volta de Cristo Jesus. Mas eles já estão fazendo isso por nós. Mel Gibson, há uma década atrás, um pouco mais do que isso, nos fez o favor de nos mostrar como foi a paixão de Cristo, e é marcante. Quando você vê aquelas cenas, isso mexe com você. As pessoas ouviram falar a respeito de Cristo Jesus de todas as formas. Muito antes de Mel Gibson ou do filme Ressurreição agora, já houveram outros filmes outrora que falavam a respeito de Jesus. Quando eu fui para Jocum há 20 anos atrás, missionários já passavam pelo mundo todo um filme chamado Jesus, para poder mostrar para tribos indígenas, na África, na Ásia, aqui no Brasil, quem é Jesus, a sua obra, a sua pessoa, sua morte e sua ressurreição. E para poder ensinar que nós somos igreja. Contudo, toda essa informação não tem gerado de fato, de verdade, transformação muitas das vezes. Esse conhecimento, essa luz que gera essa transformação paulatina, muitas das vezes ela está sendo abandonada por aqueles que não creem e muitas das vezes por nós que cremos. Quantos de nós não passamos por momentos de dúvida, de angústia e de aflição? Quantos de nós às vezes não duvidamos do amor de Deus pelas nossas vidas? Quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, queridos, nós nos esquecemos de todo o restante do Salmo 23. E nos esquecemos que a palavra do Senhor que nos consola. E quantos de nós já não passamos por esse vale? Quando tudo está difícil, quando tudo grita dentro da alma da gente por socorro, e o socorro não vem. Surge a dúvida se a Páscoa realmente é eficaz e efetiva nas nossas vidas. A Páscoa está chegando, nós vamos comer o cordeiro ou qualquer outra coisa, nós vamos ir para a igreja, nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos celebrar a ressurreição. No próximo domingo e todos os meses nós nos lembramos de quem é Cristo Jesus e do que Ele fez por nossas vidas, quando nós participamos da ceia do Senhor, memorial eterno deixado por Ele para as nossas vidas. Contudo, essa muita informação, muitas das vezes, não tem transformado o nosso entendimento e por isso nos falta discernimento. Porque há uma diferença muito grande entre informação e conhecimento, e uma diferença muito grande entre conhecimento e discernimento, como também é uma diferença muito grande de discernimento e entendimento. Os nossos pais, como nós cantamos aqui, queridos, nos contavam a história de Deus falando com muito prazer. Há um tempo atrás a fé ela era menos emotiva do que ela é hoje. A gente sente muito com as nossas canções, com as pregações, com tudo que nós vemos dentro da igreja. E não que os nossos pais não tenham passado por momentos de dificuldade, por momentos de dúvida e de aflição, mas parecia que antigamente as pessoas eram um pouco mais convictas daquilo que ponderava suas vidas.
A sua conduta era pautada naquilo que ele tinha como moral para a sua vida. E isso não se alterava por causa do que ele estava sentindo naquele momento. Tanto é que era muito mais difícil pais separados antigamente do que é hoje. E não porque os nossos pais, os nossos avós não passaram por perrengues muito grandes nos seus casamentos. E como passaram. Mas, no entanto, apesar de às vezes um querer matar o outro, dormiam na mesma cama. E se um passasse mal no meio da noite, ao invés de deixar passando mal para ver se morria de vez, saía que nem um doido desesperado para ver o que era possível fazer para cuidar do velhinho, da velhinha, do companheiro, da companheira. Hoje, no menor sinal de crise, eu já não te amo mais. Vamos nos separar. Hoje, no menor sinal de crise da fé cristã, nessa igreja ninguém me ama. Eu não consigo exercer os meus dons e ministérios nessa igreja. Fulano fez isso comigo, fez aquilo comigo. E quando vê que não, pastor, olha, foi muito bom o tempo que o senhor abençoou a minha vida, mas eu estou indo para uma outra igreja. Isso quando damos satisfação ao pastor porque estamos trocando de igreja. Apesar de todo o conhecimento bíblico, a gente hoje, queridos, tem acesso a esse livro como os nossos avós não tinham. Quantos aqui têm avós que sabiam ler e escrever perfeitamente? Os nossos filhos hoje, com 5, 6 anos de idade, já sabem ler e já têm acesso a esse livro. Nós temos Bíblias ilustradas. A igreja aqui dá a Bíblia ilustrada para a criança no culto do bebê. Criança não tem 1 ano de idade, ela já tem a Bíblia dela. Muitos dos nossos avós que foram crentes, firmes e leais ao Senhor Jesus Cristo, nunca tiveram uma Bíblia e mesmo que tivessem, não saberiam ler o que estava ali escrito. Hoje nós temos inúmeras Bíblias dentro de casa. Se você quiser, você baixa mais de 15, 20 Bíblias e versões diferentes no teu aplicativo do celular. Hoje nós estávamos reunidos almoçando na casa do meu pai, eu, minhas irmãs, meus cunhados, sobrinhos e tudo. E aí o meu cunhado, o sogrão, como é que tá? Meu pai, reunido com a família, quis ler o Salmo 23. E ele leu o Salmo 23 no aplicativo do telefone. Nós temos muita informação, mas toda essa informação, todo esse acesso à Bíblia, realmente tem transformado as nossas vidas, verdadeiramente tem fortalecido a nossa fé, verdadeiramente tem nos dado discernimento na hora da angústia. Bom, o texto que nós acabamos de ler, queridos, diz que os olhos dos discípulos se abriram. E se abriram porque no verso 16 diz que eles estavam fechados. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. E por vezes eu e você caminhamos como igreja, ao lado de Jesus, mas impedidos de reconhecer quem Jesus é de fato nas nossas vidas e o que Ele fez por nós. Por isso a minha proposta para nós hoje é que nós estudemos esse texto, entendendo que nós precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento de Cristo Jesus. Porque, como eu disse e afirmei aqui, nós temos conhecimento da Bíblia. Dá uma olhada comigo, queridos, dos versos 13 a 24. Alguns pontos de destaque que eu vou trazer aqui, a gente não vai ler tudo não. Vocês conhecem bem a história? São os discípulos do caminho de Emaús. Jesus Cristo tinha acabado de morrer e ressuscitar, era um domingo à tarde. Jesus Cristo estava ressurreto. Esses discípulos já tinham ouvido falar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E eles agora estavam voltando para Emaús, provavelmente a aldeia deles, aonde eles moravam, sem entender muito o que estava acontecendo. E no meio do caminho Jesus se aproximou deles. E eles tomaram um susto, porque eles estavam numa estrada deserta e do nada aparece alguém andando.
colocou-se do lado deles e eles assim iam conversando e tudo. Jesus aproximou-se, mas eles não conseguiam reconhecer a figura e a pessoa de Jesus ali. Eles eram discípulos de Jesus, mas não conseguiam reconhecer Jesus naquele momento. E o que aconteceu foi que os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa e de que vocês vão tratando à medida que caminhais? Olha a resposta deles: você é o único porventura que não sabe o que foi que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? Aí Jesus ironicamente pergunta: quais? O que aconteceu? E explicaram: Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, verso 19, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Os sacerdotes, os principais, as autoridades entregaram ele foi crucificado. Nós, leiam juntos o verso 21, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Mas ele morreu. Como é que ele vai redimir? Ele está morto. Alguns estão dizendo por aí que ele ressuscitou. E é verdade que duas das nossas companheiras discípulas disseram que viram ele pelo caminho. E alguns dos apóstolos também viram isso. Até aí, verso 23, afirmando que ele vive. E verso 24, leiam todos juntos também. De fato, pergunto, esses apóstolos aqui, esses discípulos aqui, tinham conhecimento de Cristo Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Tinham andado com Jesus, eram discípulos de Jesus, conheciam a história, eles viram tudo o que aconteceu com Jesus, eles viram Jesus sendo preso, eles fugiram, eles ficaram sabendo da ressurreição. Eles tinham conhecimento de quem era Cristo Jesus. Como eu e você, como a nossa geração tem tido conhecimento de Cristo. Mas aqui está muito mais para informação do que para conhecimento propriamente dito. Informação, queridos, é que nem jornal. Sabe jornal? Seja na Bandeirantes, na Globo, na Record ou em qualquer outra emissora de rádio ou de televisão fechada ou aberta. Eles pegam e te dão uma notícia de aproximadamente aí 1 minuto e meio. Aí está falando sobre a guerra na Síria. 1 segundo depois eles começam a falar sobre a Páscoa cristã. Aí mais 1 minuto e meio. Aí eles pegam e vão falar sobre as enchentes de Belo Horizonte. E eles vão te dando informação. Chega ao final do jornal, qual dessas informações você guardou? Na maioria das vezes nenhuma. Ou pelo menos aquela que mais te chamou a atenção. Mas como chamar a atenção se todas elas são as mesmas o dia inteiro, o mês todo, às vezes a semana toda só se fala de um assunto e você já nem lembra mais daquilo? E às vezes acontece conosco, nós estamos aqui todo domingo, toda semana, grupos pequenos, escola dominical, quarta-feira, estudo bíblico, e a gente está ouvindo falar de Jesus, Pastor, eu creio em Jesus, eu também, meu irmão. E a gente está ouvindo falar de Jesus, e a gente tem conhecimento de Jesus, amém. Mas esse conhecimento, ainda assim, não pôde tirar dúvidas e a tristeza do coração desses discípulos. Conhecimento de Deus nem sempre significa intimidade com Deus. Será que esses discípulos tinham intimidade com Deus? Vamos ver agora, queridos, os versos 28 a 35. Nos diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, fez o quê? E tendo partido lhes... Então, o que aconteceu?
E por que será que esses discípulos reconheceram Jesus enquanto ele partiu o pão? Porque eles já tinham o hábito de ver Jesus fazendo isso. Foi o que Jesus fez na multiplicação dos pães, tanto na primeira quanto na segunda vez. E foi o que ele fez na ceia do Senhor. Eles tinham intimidade com Jesus? Tinham. O texto continua: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora se levantaram, voltaram para Jerusalém e foram contar para os outros discípulos o que tinha acontecido. E o finalzinho do verso 35, leiam juntos: E como? Quando foi que eles reconheceram a Jesus? Numa coisa que era comum entre eles. E intimidade, queridos, a gente só encontra naquilo que é comum. Conhecimento não significa intimidade, mas intimidade traz conhecimento e reconhecimento. Quando nós estamos íntimos de Cristo Jesus, queridos, nós estamos conhecendo e prosseguindo no conhecimento. Em 1998, faz tempo, bom tempo. Se você pegar aqui saindo do salão e subir essa escada aqui, de frente tem uma porta. Naquele ano o escritório pastoral funcionava ali, naquela sala. E no meio do ano eu vim aqui à igreja, vindo da Jocum. Era o primeiro ano do pastor Juscelino aqui na igreja, como pastor. E eu de férias pedi a ele que me encontrasse aqui, ele marcou comigo e eu vim. Muito delicadamente e muito educadamente disse para ele: pastor, eu estou com um problema muito sério. Qual, meu irmão? E eu muito gentilmente disse para ele: eu não confio no Senhor. Isso é coisa de se dizer para um pastor, queridos. Ele arregalou um olhão assim para mim, se ajeitou na cadeira e ficou, né? Como assim, meu irmão, você não confia em mim? O que foi que eu fiz? Não, pastor, o problema não é o que o senhor fez, não. E nem o que o senhor deixou de fazer. O problema é que eu não te conheço. O senhor chegou aqui na igreja no comecinho do ano e eu não estava aqui, eu estava para missões. E eu vim aqui porque eu preciso conhecer melhor o senhor, porque a gente precisa se relacionar. O senhor é a ponte que eu tenho com o conselho. Eu estou lá, o senhor aqui, o conselho aqui, eu não conheço o senhor, como é que a gente vai fazer? Preciso conhecer o senhor. Aí ele fez assim, ó. Eu nunca esqueci disso. A conversa foi longa. Ele me deu uns puxão de orelha. Meu irmão, não faz isso mais não, pelo amor de Deus. Mas dali começou um relacionamento de conhecimento que nós o temos até hoje. E que vem crescendo paulatinamente. E para isso a gente precisa de intimidade. A gente precisa estar junto. O tempo todo. Esses discípulos andaram com Jesus. Estavam com Jesus, viviam com Jesus, comiam com Jesus. E assim eu e você precisamos também. Nós precisamos andar com Jesus, viver com Jesus, comer com Jesus. E como é que a gente faz isso? Jesus não está aqui? Tá, Edriele. Jesus está lá no céu, queridos, assentado à destra de Deus Pai. E Ele não está aqui não. O Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus está lá no céu junto de Deus Pai. É ou não é? Então como é que eu vou andar com Jesus, pastor? Como é que eu vou comer com Jesus? Como é que eu vou viver com Jesus? Como é que eu vou conhecer a Jesus? Bom, intimidade, queridos, às vezes ela é atrapalhada por uma questão chamada dureza de coração. Às vezes eu até tenho intimidade com alguém, mas se o meu coração se endurece, eu paro de me relacionar com essa pessoa. É ou não é verdade? Não é assim que funciona? Se o coração está meio fechado para aquela pessoa, ela está lá disponível para mim, mas eu estou de cá. Então vamos ler juntos agora versos 25 a 27 e 36 a 41, que diz assim:
24 a 27, 25 a 27. Verso 25. Então lhes disse Jesus, e tardos de coração para tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo mas ele lhes disse, por que estáis? Por que estáis? E por que sobem? Uau! Quem aqui não tem dúvidas, levanta a sua mão. Por que essas dúvidas sobem ao coração, queridos? É a pergunta de Jesus. Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu. Apalpa aqui, verifica. O Espírito não tem carne nem osso. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E o que é que diz agora, o verso 41? E por causa da alegria, estando admirados, Jesus diz, tendes aí alguma coisa para comer? Tanto a tristeza quanto a alegria pode gerar dúvida no coração de quem crê em Cristo Jesus. Por isso que Provérbios, Agur diz, Senhor, eu não quero nem muito, para que eu não fique lá abastado e me esqueça de Ti, e não quero também pouco, para que, tendo passado por miséria, eu venha blasfemar contra Ti. Tudo que é demais, queridos, atrapalha. E essa falta de fé, essa incredulidade, não conseguia deixá-los entender a intimidade que eles tinham com Cristo Jesus, e por isso subia-lhes dúvidas ao coração. Toda informação e todo conhecimento, queridos, normalmente gera em nós muito discernimento, mas também pode gerar em nós dúvidas. Nossa, mas isso é assim? Se isso é assim, então por que é que as coisas são assim, assim, assim? Não, mas se esse negócio... Sabe criança na faixa dos 5, 6, 7 anos de idade? Qual que é a principal pergunta na boca de uma criança com essa idade? Por quê? Aí você responde ela, aí você responde ela, e você responde de novo e ela. Porque é assim, pronto, menino. Chega, dá um tempo. Dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas vindo ao coração. Eles tinham conhecimento da Escritura, eles sabiam quem era Jesus, eles tinham intimidade com Jesus, eles conheciam a palavra de Deus, mas ainda faltava fé ao seu coração. Por que será? Bom, pode-se ler ou estudar a Escritura com o mesmo espírito com que se lê ou se estuda um livro de Camões ou Shakespeare, ou como uma obra histórica e achá-la interessante e proveitosa. Mas o simples estudante de literatura ou crítico, por mais erudito que seja, nunca descobrirá os tesouros mais preciosos da palavra de Deus. O nome do autor é desconhecido, mas ele é o compilador da Bíblia, Thompson, aquele que armou todo o esquema da chave em cadeias da Bíblia Thompson. Ele ainda diz assim: a maioria das grandes verdades não está na superfície e por isso só podem ser trazidas à luz mediante trabalho paciente. E a gente não tem paciência. Os discípulos esperavam que Jesus fosse redimir a Israel. Eles não tiveram paciência para entender a obra de Cristo. Às vezes o nosso conhecimento é extremamente superficial, queridos. Por que superficial, pastor? Porque eu posso ter muito e ter tudo largo e ainda assim não ser profundo. E ainda assim não ser profundo. Se você um dia for
a serra no Espírito Santo, tome muito cuidado com uma praia chamada Manguinhos. Eu quase morri lá, porque as águas em Manguinhos, elas te dão na cintura e você entra assim, tipo 200 metros para dentro do mar e a água ainda está na tua cintura. E você está no mar e a água é rasa, até a maré subir. A hora que a maré sobe, ela sobe de uma vez. E aí o negócio que estava na tua cintura dá mais de 3,5 metros de altura. Agora tem profundidade. Às vezes você tem muito, mas não é profundo. E não importa o quão inteligente eu seja, se eu for estudar a palavra de Deus de forma rasa, isso não vai transformar a minha vida, não vai transformar a sua vida. Por isso, esse mesmo homem continua dizendo: lembre-se que muitos erros doutrinários têm surgido da falta de perspectiva espiritual, ou de um ponto de vista limitado da verdade bíblica, pois o Salvador diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Uau! Leônidas, por favor, de pé, bem forte. Errais não conhecendo as Escrituras. Às vezes nós não temos discernimento, queridos, porque o Espírito Santo ainda não nos revelou o que a gente precisa saber. Leia junto comigo agora, versos 44 em diante. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, e vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Alguns dias depois, reunidos no templo em Jerusalém, o Pentecostes vem, e Pedro, cheio do Espírito Santo, com todo o discernimento e com toda a fé, proclama aquilo que ele crê em Cristo Jesus e nas Escrituras Sagradas, e que os sacerdotes não podiam entender, os escribas não podiam entender, os estudiosos não podiam entender. Mas Jeremias 31, o Senhor faz uma promessa minha a você: haverá dias em que eu derramarei sobre vós o meu Espírito de tal forma que ninguém vai precisar ensinar ninguém, porque eu vou trazer discernimento para o coração de vocês. Nós precisamos, queridos, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor o tempo todo. Mas acima de tudo, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento das Escrituras. Sabe por quê? Porque eu tenho plena convicção que você tem parentes que conhecem Jesus, mas não creem nele. Que você tem vizinhos e colegas de trabalho, de escola, de faculdade, que têm conhecimento da Páscoa, mas ainda assim isso não transforma a vida dele. Como infelizmente tem muita gente sentada nos bancos das nossas igrejas, que ano após ano, Santa Ceia após Santa Ceia, andando com Jesus, estão como os discípulos, com os olhos impedidos de ver e de discernir qual é a vontade de Deus de fato para as nossas vidas. E é por isso, queridos, que na hora da tribulação e da angústia a gente fica tão perdido. Porque como os discípulos a gente tinha expectativas erradas quanto àquilo que Deus podia fazer nas nossas vidas. Expectativas muito grandes, muito pequenas, distorcidas, seja como for. Expectativas daquilo que Deus nunca falou a nosso respeito, mas a gente acha que as Escrituras dizem a nosso respeito. A gente precisa conhecer intimamente a Deus, para não ficarmos frustrados e decepcionados como os discípulos, ou quando nos encontrarmos com Jesus de fato e de verdade, a alegria não nos impedir de crer
de verdade quem é Jesus e o que Ele quer para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Muito emotiva. E às vezes uma simples palavra boa pode me levar a criar esperanças e expectativas enormes, que no minuto seguinte podem ser frustradas. Isso mexe tanto com o coração da gente, e mexe com a nossa fé, e mexe com o nosso trabalho na igreja. A gente deixa de trabalhar na obra do Senhor, porque está confuso, porque está perdido, porque não consegue discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A minha expectativa agora, nesse momento, bem sólida, bem real e bem de pés no chão, é que nessa Páscoa, esse período de reflexão sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus se revele a você. E as Escrituras Sagradas verdadeiramente se tornem a luz do teu caminho e a vereda dos teus pés. Que o Senhor te ajude, te dê todo o discernimento necessário naquilo que você precisa tratar para poder estar trabalhando de forma efetiva no reino de Deus. Para que você tenha todo o discernimento de Deus sobre como agir com a sua esposa, com o seu cônjuge, com seus pais. Porque é difícil, queridos. É muito difícil. É difícil ser crente. Para alguém aqui é fácil ser crente? É? Para quem é fácil ser crente, levanta a mão. É difícil, né? Então que o Senhor transforme todo o conhecimento que nós temos tido em discernimento. E que esse discernimento nos leve a ter as mesmas atitudes desses discípulos, que imediatamente se levantaram e foram proclamar o reino de Deus, e foram fazer aquilo que Deus disse que eles deveriam fazer. Que aconteça o mesmo comigo e com você. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o conhecimento de Deus nos conduz à vida eterna. Amém?